Bom dia, alunos do 3301, 3302, e hoje vamos falar sobre história. Eu sou o professor Ide Carvalho e vamos hoje aprofundar um pouco na questão do imperialismo europeu e a partilha da África e da Ásia, né? E o que é neocolonialismo ou imperialismo, né? São as políticas econômicas, né, pelas quais um grande poder, né, indiretamente mantém ou se estende a sua influência sobre as outras áreas ou pessoas, né? E busca uma hegemonia, né, uma predominância de um poder sobre o outro, né, de uma nação sobre a outra, política econômica e sobre uma nação independente, ou áreas geográficas extensas sem necessariamente produzir a nação ou na área subordinada ao estatuto jurídico de uma colônia. Quer dizer, vai lá só para explorar, né, sem construir nada e apenas roubar a riqueza dela, né? Não respeitando sua cultura, suas etnias, sua língua, né, e suas formas, né, de vida, né? Então isso aconteceu na África, gente, principalmente no período ali do século XV, né, primeiramente no século XIX, né? No século XIX e se estende até o século XX, né? E esse conceito foi aplicado mais na África, né? Porque eles instituem um programa de quê? De exploração econômica, em que as matérias-primas africanas, principalmente as africanas que têm alto rendimento, né, de diamante, ouro, né, ferro, né, e minerais, foram expropriados e exportados para o benefício exclusivo da potência colonizadora. E aí podemos ver, por exemplo, países como Portugal, né, que ficou com Moçambique, Angola, né, Alemanha com a Namíbia, né. Você pode ver, por exemplo, a Inglaterra com alguns países como a África do Sul, junto com a Holanda, né, a França com a Argélia, né, com a Tunísia, né. Então tem vários exemplos aqui em Gana dessa colonização. Porque na verdade, gente, essa fase do século XIX, das grandes industrializações, né, essas nações superpotências, elas rivalizam entre si. Só que a Europa não tem mais condição como é que se diz, de abastecer os mercados dela. Aonde é que está sobrando terra para plantar, ferrovia para explorar, mão de obra barata, né? E muita natureza boa para explorar, né? Na África. Porque eles achavam que a África, gente, era uma nação sem gente. Separava, eram várias tribos, né? Que não consideravam como nações, que na verdade são nações, né? E eles acabavam, não tinha país, não tinha Estado moderno na África, né, necessariamente nesse sentido, e achava que poderia explorar ao bel prazer deles, entendeu? E aí tinha aquelas divisões por rios, né, por montanhas naturais, e eles acabaram dividindo na Conferência de Berlim, né, o continente africano. Você pode ver que a África é como se fosse um lote mesmo, né? Olha o mapa da África aí nas imagens. Parece que é um lote cortado, quase quadrado, né? Não é como o nosso, que tem algumas coisas na América Latina, né? Que os países lutavam mais por isso, né? Pela natureza. Lá não, lá eles cortam com faca assim, duro, né? Não respeitando, por exemplo, espaços étnicos, né? Por isso que muitos povos da África acabaram, como se diz, guerreando entre si, né? Criando conflitos assim e até genocídios, né? Porque o colonizador acha que um povo é mais alto, com o nariz afilado, mais europeu, né, do que outro, e põe contra o outro mais baixo, mais nariz achatado, né? E põe esse pessoal no mesmo território. Esse pessoal tem rivalidades tribais entre eles, né? Tinha que respeitar isso, né? Acaba criando conflitos muito mais extensos. Vocês podem assistir o filme Hotel Ruanda, né? Onde morreu 1 milhão de pessoas por causa em que colocaram Hutus e Zulus, né, no mesmo território, e gerou dificuldade de convivência, né? Artificializou a criação de nações artificiais dentro do padrão europeu, né? Na verdade, esses homens queriam apenas explorar a matéria-prima, a mão de obra barata e depois ter no futuro um mercado consumidor. A gente leva a matéria-prima, torna o produto industrializado e depois deixa um representante nosso aqui que vai criar uma colônia colonizadora, né, para vender para eles, né? Esse era o objetivo do neocolonialismo, né, e do imperialismo, né, que é a fase superior do capitalismo, né?
em que você tem uma fase superior do capitalismo, que é o imperialismo, né? Dominar completamente a riqueza do outro, né? Dos outros povos que se acham inferiores, né? Então, gente, aconteceu muito isso, né? E também eles usaram de formas ideológicas, por exemplo, tinha muitos missionários, levavam muitos missionários lá da Igreja Católica para dizer que eles não eram cristãos, que iam para o inferno, né? Que a religião dele era satânica, né? E que tinha que aceitar Jesus Cristo, né? E se não, e aí eles pessoal aceitaram, né? Porque Cristo gostava de pessoas, o Filho de Deus, né? Gostava de pessoas que fosse europeia, que pudesse aceitar a Bíblia e não a religião deles, né? E também a questão do darwinismo social. O darwinismo social é aquele darwinismo que achava que algumas pessoas eram projetadas, né, selecionadas para dominar. Então o europeu, se ele tinha o poder de dominar o negro, que era inferior, porque não tinha as mesmas tecnologias naquele período, é porque tinha que ter uma seleção natural, é porque estava predestinado a isso, né? Então, o darwinismo social, que nem Darwin gostou dessa teoria, né? Então, você impõe uma seleção, né? Os mais fortes ganham dos mais fracos, né? Seria nisso, né? E, na verdade, nem a teoria de Darwin fala isso, né? Biológica. Ele fala que não é o mais forte ou mais fraco que sobrevive, é aquele que se adapta melhor ao meio. E aí eles usaram essas teorias intelectuais, racistas, para tentar dominar esse povo, né? Então é bom que vocês pesquisem um pouco sobre o que é darwinismo social, para entender essa visão etnocêntrica europeia, né? De que a cultura branca é superior à negra, a de outros povos, né? Eles usaram isso também. Então não adianta você só usar arma, pólvora, para atacar um povo. Se você também não incutir na mente deles certas ideologias, você não consegue, como se diz, controlá-lo. Então, religião é uma das principais armas que todo dominador utiliza, né, para evitar um gasto de energia, né, com o dominado, né, para poder minorar isso. Entendeu? A competição entre as metrópoles, gente, foi o caso dos conflitos, né, que vai fazer a Segunda Guerra Mundial, principalmente essa rivalidade entre a Alemanha e a Inglaterra, né, e a Alemanha e também França, né, o revanchismo francês, porque na verdade a Alemanha tomou a Alsácia-Lorena da França, né, que era riquíssima em minério, né, e aí gerou uma economia fortíssima da Alemanha, né, com o Estado de Ferro, quase concorrendo com a Inglaterra. E aí, aquele negócio das alianças, né? Tríplice aliança, tripla entente. Você vai ver isso no próximo capítulo, né? No outro roteiro, sobre o que foi isso. Então, essa colonização da África, essa partilha da África, vai gerar também a Primeira Guerra Mundial. O primeiro maior conflito da história do mundo. Tá bom? Então, a conferência de Berlim, gente, ela foi, na verdade, primeiro em Berlim, depois em Bruxelas. Teve duas conferências, né? Ela oficializa a divisão da África, né? Com o domínio de 90% das terras africanas até 1914, né? Quer dizer, se pegaram uma terra que não era deles, 90% das terras repartiram entre si, né? Esses países, Japão, Itália, Dinamarca, Alemanha, Holanda, né? Portugal, França, Inglaterra, né? As grandes potências da época, né? Mais precisamente as potências europeias, tá certo? As terras africanas, assim ocupadas, elas passam a demonstrar grande resistência após a partilha. Esse povo resiste, começa a surgir a necessidade de resistir contra essa dominação, né? Que só vai ser possível depois da Segunda Guerra Mundial, quando tem os movimentos de libertação africana. Porque na Guerra Fria, a União Soviética comunista ajudou muito, queria ter influência no mundo, né? Quando os Estados Unidos de um lado capitalista e a União Soviética do outro capitalista, o mundo estava bipolar, comunismo e capitalismo. Eles queriam posições geopolíticas no globo para poder influenciar seu pensamento ideológico. E aí o pessoal da União Soviética patrocinou muito
com armas, né, as guerrilhas de esquerda no continente. Então você pode ver que a Argélia conseguiu a libertação dela com armas, principalmente Moçambique e Angola, né, com a ajuda da União Soviética, né? Boa parte um pouco do povo da África do Sul, só que na África do Sul foi mais complicado, né? Porque era mais rico, teve mais resistência. Mas só a partir da Segunda Guerra Mundial. Então mas nesse momento, depois eles foram vencidos, né? Pela grande capacidade de manipulação europeia. A ocidentalização do mundo africano arrasa com suas estruturas tradicionais, deixando um rastro de miséria, acima de tudo a perda da identidade cultural da raça. Isso é verdade. Você pode ver que todas as doenças que acontecem no mundo, a AIDS, o ebola, as secas, as enchentes, né? O crescimento populacional desenfreado que depois resulta em guerras e mortes, as questões de escravidão. Até hoje tem escravidão na África, né? Grupos radicais religiosos lá, entendeu? Quer dizer, é fruto dessa partida da África que ocorreu, né? No século XIX, entendeu? E aí a gente está aqui pensando como um fato histórico influencia mais na frente as situações. E aí você vê as migrações, né? Os africanos deixando o país e tentando entrar na Europa. E a Europa se fechando, né? Para eles. Quer dizer, eles criaram isso no passado e agora não aceita. Eles invadiram a África e agora não aceita que os africanos invadam a Europa, né? Quer dizer, eles têm fábrica lá, têm empresa lá, exploram o trabalho, exploram a mão de obra barata, né? Paga mal, tem um mercado consumidor, mas não está nem aí para esses países, né? Quer dizer, as vacinas do mundo estão aonde? Essa pandemia, né? 90% da pandemia, das vacinas do mundo estão entre 10 países do mundo da Europa, né? Das grandes potências. Né? O Canadá, só para você ter uma ideia do Canadá, o Canadá tem 5 vezes mais vacina do que a sua população, né? Enquanto a África do Sul precisa de 80% da vacina para vacinar o seu povo, né? Só tem 20%. Então até hoje está intermeado, apesar da ONU, das Ligas das Nações, da ONU, né? Dos desejos humanitários do mundo, ainda existe racismo, né? Ainda existe, nós somos potência e vocês são os fracos, né? Os que devem ser dominados, né? Esse país tem dívidas externas altíssimas, né? E esses governos colocaram lá ditadores corruptos, né? Alimentados por eles, que são aliados deles, não são aliados do povo da África, né? Boa parte dos ditadores são bilionários, trilionários, né? Mobutu do Zaire, por exemplo, é super milionário, né? E aí você pode ver que no meio da pobreza eles acabam. Mas quem alimenta isso? Né? São os europeus, né? Quem guarda o dinheiro do mundo dos ditadores? Os bancos suíços. Para você entender como até hoje, né, ainda essa relação de dependência é muito grande, né? É o terceiro mundo e o primeiríssimo mundo, né? Entendeu? Então, essa partida da África, gente, gerou isso, né? Então eu espero que esse conteúdo tenha ajudado a vocês a entender um pouco sobre a partida da África, né? E vou mandar o vídeo e vocês façam críticas e sugestões, né? Façam algumas perguntas também do que ajudou, do que não ajudou, que links ou livros a gente usa para mandar para vocês. Amém? Então, um abraço e até a próxima aula.